Nossa saudação a todos os presentes, né? Colegas do tribunal, desembargadores, juízes de primeiro grau, titulares, substitutos. Eu faço então essa saudação especial ao nosso diretor da Escola Judicial, doutor Océlio. Saúdo os colegas do desembargo, na pessoa do desembargador José Edilson Beliziário Bentes, juízas e juízes de primeiro grau. Saúdo através da nossa presidente da Associação dos Magistrados Trabalhistas da 8ª Região, doutora Claudine. Estendo este meu amplexo de saudação inicial a todos, as servidoras e servidores, cujo trabalho é imprescindível para esta realização. Deferência especial também aqui, que já se faz presente, o primeiro palestrante, que vem lá da 3ª Região, o doutor Marcos Vinícius, que logo mais estará proferindo um tema dos mais interessantes, que diz respeito à execução da sentença coletiva. É a nossa 4ª jornada de execução, e até conversávamos aí com o ilustre palestrante, nós externando a nossa admiração para com o Tribunal da 3ª Região, nas oportunidades que temos de contato, aliás, permanentes, com a 3ª Região, haja vista a própria publicação da revista do Tribunal da 8ª Região, que eu muito aprecio, um repositório dos mais importantes, jurisprudencial, doutrinariamente falando. E ele também nos fazia, ao Tribunal da 8ª Região, essa referência de ser um tribunal de vanguarda, destacadamente em matéria de execução. A gente não é que vá se fazer elogio em boca própria, que é vitupério, não, mas eu sempre reputo oportuno lembrar realmente de certas passagens. Por exemplo, no ano de 2000, quando foi instituída a lei do procedimento sumaríssimo, né? Ao mesmo tempo daquela lei que acabou não pegando, né, tanto das comissões prévias de conciliação, mas a lei do procedimento sumaríssimo, com base num dos itens do dispositivo sobre a petição inicial, ao dizer que o pedido deveria ser, certo e determinado, enfim, aquilo foi uma espécie de gancho para que o Tribunal da 8ª Região instituísse a liquidação da sentença de conhecimento, né? E aquilo foi algo realmente que calou muito forte no cenário nacional. Lembro da admiração do jurista Estevão Mallet, quando aqui esteve, e que nós mostramos para ele que o nosso tribunal proferia sentenças líquidas àquela altura, no ano de 2000, e ele externou realmente aquela admiração e aplauso àquela iniciativa, né? Apenas um lembrete dessas posições sempre de vanguarda que nós tomamos. E por quê? Porque sabemos que também, tradicionalmente, a execução, isso a gente já, desde os nossos estudos de Wagner Agílio, de Amaury Mascaro Nascimento, né, sabemos que a execução é o chamado calcanhar de Aquiles, né, do processo trabalhista. E interessante como no meu tempo de substituto, realmente, é verdade, a execução era, imagina, vista assim com um aspecto secundário, porque o que contava primordialmente era a sentença de conhecimento. A produtividade era, sobretudo, exaltada até a proferição da sentença de encerramento da fase cognitiva do processo, não é? Mas, felizmente, os tempos avançaram, mudaram, se progrediu, e hoje é a concepção da efetividade da prestação jurisdicional, da sua completude, a significar exatamente a entrega da prestação jurisdicional a quem dela necessitar.
E nessa completude, obviamente, é a satisfação do julgado. Daí porque, senhora, meus colegas, minhas colegas, nós nos sentimos realmente com muito prazer aqui e a exaltar e exortar, não é? A todos nós para tirarmos o máximo proveito realmente desse nosso encontro, que já é uma tradição nossa, mas que se renova em cada oportunidade de sua realização. Ora, vejam só, nós estamos em tempos novos, é verdadeira, também diríamos, revolução no ordenamento jurídico, a entrada de um novo Código de Processo Civil que aí está. Nós temos no ano passado já um prenúncio, eu diria assim, dessa grande mudança, que é a nossa Lei 13.015, a Lei da Disciplinação dos Processos Trabalhistas, e que tanto impacto tem também causado aqui entre nós, não é? Com essa obrigatoriedade de uniformização da jurisprudência, e, sobretudo, levando-se em conta as sinalizações que o Tribunal Superior do Trabalho nos dá, fazendo retornar processos em que vislumbra a divergência de julgado. E eu vejo, por exemplo, aqui, o tema do Dr. Marcos Vinícius, a execução da sentença coletiva. Nem a propósito, ontem, por iniciativa, ao que recordo, não sei se foi do Ministério Público, eu proferi um despacho de incidente de uniformização de jurisprudência em torno exatamente da execução da sentença coletiva, por causa da divergência de julgados entre nós, né? Quanto àquela possibilidade, que para mim, data vênia, me pareceu desde o princípio claro, à luz da interpretação simplesmente literal do que prevê o Código de Defesa do Consumidor, quanto à possibilidade da execução individual da sentença. Mas, graça entre nós ainda, muita divergência, muitos entendimentos diferenciados. Daí a obrigatoriedade de nós uniformizarmos. E o nosso desejo, que nós almejamos, é que realmente, do que for construído aqui nessa nossa execução, vá servir exatamente de baliza, de parâmetros, para a renovação que se faz necessário no nosso ordenamento, destacadamente na fase executória. E daí a importância, o alto significado realmente desta realização do nosso tribunal, e eu que muita honra aqui fui convocado de última hora para substituir o nosso presidente, doutor Sérgio, por um compromisso inadiável que ele está tendo neste momento aqui em Belém, e me pediu que aqui viesse para, como vice-presidente, fazer a abertura deste encontro de execução. E expresso a minha satisfação, meus votos de boas-vindas a todas as magistradas, a todos os magistrados, colegas aqui presentes, né, para que galguemos realmente um resultado benfazejo, eficaz nesta realização. Então, com estas palavras, eu saúdo mais uma vez a todos e desejo um feliz encontro. Usará a palavra Sua Excelência, o juiz Océlio de Jesus Carneiro de Moraes, vice-diretor da Escola Judicial do TRT da 8ª Região. Bom dia, colegas, aqueles que ainda não falei, bem-vindos. É uma alegria de fundo do coração vê-los e revê-los. E esse momento tão especial aqui da gente refletir sobre a importância da execução na 8ª Região, mas por trás disso, para mim, tem um outro significado muito importante também, que é o fortalecimento do relacionamento interpessoal, que é aquilo que, no fundo e ao cabo de tudo, importa, que é construir uma boa relação humana, uma boa relação de fraternidade. E esse é um momento realmente muito especial. Então, é com esse sentimento particular que transmito a vocês o meu desejo de uma construção bem franciscana de paz e bem sempre em tudo aquilo que a gente possa fazer para nós e desejar e projetar para os outros. Então, nesse sentido que eu os recebo aqui em nome pessoal e também em nome da direção da Escola Judicial. O Dr. Marcos também não pôde comparecer, que ele tem também um compromisso particular.
de formas que nós vamos trabalhar esses 2 dias aqui, mas a concepção, a coordenação do evento é da doutora Melina, que está aqui, com a doutora Ida, que também está aqui. A Escola Judicial está entrando com o apoio, mas a iniciativa é do nosso tribunal em conjunto com a Escola Judicial. Então, para irmos logo direto, uma vez que tivemos um problema de informática aqui, já temos um pouco avançados, vamos apresentar o nosso primeiro palestrante, nosso colega Dr. Marcos Vinícius Barroso. Se tiver alguma similaridade com o ministro Barroso lá, a gente aproveita logo para fazer a jurisprudência aqui, né? Que é ex-auditor fiscal do trabalho, tem pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho, é juiz do trabalho substituto da 3ª Região e membro da Comissão Nacional de Efetividade da Execução do CSJT. Então, está apresentado o nosso colega Marcos Vinícius, por favor, e vamos começar, então, a primeira palestra do dia. Tá? Muito obrigado. Neste momento, a mesa será desfeita. Convidamos os ilustres componentes a tomar seus lugares na plateia. Ok. Dr. Herbert, na pessoa de quem eu cumprimento... Tá bom, obrigado. A todos os colegas aqui da 8ª Região, como foi falado, meu nome é Marcos, eu sou juiz do trabalho substituto na 3ª Região, desde 2009, juiz auxiliar na 25ª Vara. Já estive no Tribunal do Pará, há um tempo atrás, na época que a 3ª Região, o desembargador Lobato, tinha me incumbido de criar o Núcleo de Pesquisa Patrimonial da 3ª Região. Descobriu que eu fui auditor fiscal e tal. E eu, particularmente, quando eu recebi a ligação do Dr. Marcos Lousada, eu me senti um pouco preocupado, porque não é tão confortável você vir falar de execução para, no meu humilde ponto de vista, o melhor tribunal do país em matéria de execução. Como diz você, mexer com vespeiro tem que estar usando roupa adequada, que senão passa a abelha e faz uma pergunta que você não sabe responder, aquelas coisas difíceis que a gente procura evitar, sabe? Não tem como chamar o intervalo, então você tem que estar bem preparado. E eu penso que a 8ª Região, falo isso abertamente lá na Comissão Nacional, é o melhor tribunal do país em matéria de execução. Só para citar, quando eu vim aqui, eu fui conhecer a Central de Execuções lá em Ananindeua, que fazia o leilão unificado, já tinha uma parte de pesquisa que era coordenada, inclusive, com oficiais de justiça. De vocês, a ideia do cartão de crédito em audiência. Então, assim, a 8ª Região, tudo que se falar de, pelo menos, coisa boa, a 8ª Região aparece na frente. E o Justiça em Números, por mais que a gente questione várias aferições do Conselho Nacional de Justiça, né, do ponto de vista estatístico, matemático, mas a justiça não é só número. Só que a 8ª Região normalmente aparece em primeiro ou nos primeiros lugares em matéria de congestionamento na execução. É ou o tribunal que menos tem ou um dos tribunais que menos tem congestionamento na execução, na fase de execução. Então, é uma matéria que muito afeta, muito conhecida de vocês, né? Me sinto muito gratificado de ter sido lembrado e do tribunal ter me trazido aqui para a gente conversar sobre execução em ações coletivas. Ou uma passagem muito rápida da matéria, eu até verificando o segundo tema da palestra de manhã, que são ferramentas eletrônicas voltadas à execução, a gente vai tentar fazer uma abordagem muito simples e, ao mesmo tempo, tentando trazer uma compilação da legislação a respeito das execuções em ações coletivas. Uma lembrança dos direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos, sentenças e liquidez,
liquidações, ação civil pública e termo de compromisso de ajustamento de conduta, foro para liquidar e preferências, no caso das execuções. O STF soltou dia 29 uma jurisprudência em repercussão geral a respeito de ações coletivas, legitimando os sindicatos, a gente vai ver isso, e ele pôs fim a uma série de questionamentos que antes existia, em virtude da repercussão geral. Prescrição, competência para execução, montante das execuções coletivas, que é um grande problema. Normalmente, quando a gente fala em execuções coletivas, a gente está pensando em coisas grandes, principalmente se as obrigações de fazer, que seriam o destinatário principal da tutela coletiva, ela se converter em punição às astrentes ou se converter em indenização. Medidas de caráter assecuratório nas ações coletivas, que, no meu humilde ponto de vista, elas crescem muito de importância em relação às ações individuais. E, dentro de duas medidas de caráter assecuratório, apresentar o portal em disponibilidade, acho que a maioria já conhece, que é uma ferramenta excelente, está disponível para todos os juízes e os servidores que sejam cadastrados, que eu particularmente tenho substituído o uso da declaração de operações imobiliárias, a DOI, pelo portal em disponibilidade. É muito mais eficiente. E o SIMBA, que também cresce muito de importância quando a gente trata das ações individuais, nem se fala, mas as coletivas, muito mais. Não é? Só para fins de recuperação do HD, né? A gente retomar as ideias, os direitos difusos, que tem previsão lá no CDC, artigo 81, parágrafo único, inciso 1º, seriam os transindividuais, indivisíveis, indeterminados e vinculados a uma circunstância de fato. Então, um exemplo, lembrando do voo, o avião está passando por um estado, ou por alguns estados, ele tem um problema no tanque, vaza querosene de aviação, e esse querosene causa lesão ou incômodo pulmonar em várias pessoas. Você tem indivisibilidade do dano, entre aspas, a indeterminação, mas a circunstância do fato une essa situação. Então, você teria um direito em tese difuso, sem prejuízo da reparação individual pela pessoa que se sentir lesada, no caso desse tipo de dano, mas aí entra com ação diferenciada de caráter probatório. Já os coletivos são muito comuns nas situações que a gente verifica na Justiça do Trabalho, o Ministério Público, né? Ele defende muito as questões coletivas e individuais homogêneas, menos as individuais homogêneas, né? Mais as coletivas, que são também transindividuais, mais indivisíveis, só que ele tem um vínculo chamado grupo, categoria ou classe. E eles estão vinculados entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. A relação jurídica base, normalmente, uma relação de emprego, ou um emprego com um determinado tomador ou uma situação. Os individuais homogêneos seriam aqueles que têm uma origem comum. É bom lembrar que a própria doutrina ela diverge muito na classificação, porque os danos, em tese, não seriam estanques. Em muitos casos, existem a chamada zona cinzenta, em que você poderia enquadrar um dano difuso em coletivo, o coletivo indifuso, você tem essa mobilidade, vamos dizer assim. Não é? E como o desembargador Ebert comentou, a parte de ações coletivas, a doutrina é muito vasta, exatamente pela ausência de uma normatização detalhada e específica a respeito do tema. Nós utilizamos normas emprestadas, como o Código de Defesa do Consumidor, a gente utiliza a Lei da Ação Civil Pública, a gente utiliza algumas outras normas esparsas para poder compor e dar andamento no sistema coletivo. As sentenças e liquidez, também a título de recordação, nós temos lá o CPC no 475B, que a liquidação seria, quando for o caso de cálculos, basta um simples requerimento. O CPC no 475C trata do arbitramento, que a sentença exige, a sentença definiu, houve convenção das partes, a natureza do dano
exigir. O arbitramento, em vários casos de dano coletivo, ele é cabível, porque tem como se arbitrar, nomear um perito para fazer a mensuração da extensão do dano que foi causado. O 475 é a liquidação por artigos, é exatamente o alegar e provar fato novo. Muita gente coloca uma mini liquidação por artigos quando se está a executar a ação coletiva em caráter individual. A gente vai ver a decisão do STF e tem decisão do TST que aborda um pouco a matéria que o desembargador Ebert comentou a respeito da uniformização de jurisprudência do tribunal sobre a possibilidade da execução individual e a questão de competência e foro. Não é? Então, quando uma pessoa é beneficiada pela decisão coletiva e vai fazer execução individual, em tese haveria uma mini liquidação por artigos. Eu vou explicar por quê. O 879 da CLT ele fala que a sentença, quando não for líquida, e normalmente as sentenças coletivas elas têm uma característica de não serem líquidas, especialmente as individuais homogêneas, que elas vão ser liquidadas posteriormente, elas serão divisíveis. Talvez as sentenças de caráter difuso e coletivo, elas já possam ser líquidas porque tratam de obrigação de fazer, mais uma penalidade por descumprimento. É o chamado dano moral coletivo ou reparação coletiva. Mas as individuais homogêneas, particularmente, elas serão sempre, com raríssimas exceções, não líquidas. E a nossa CLT ela diz que a sentença não líquida poderá ser liquidada por cálculos, habitamentos ou artigos, e as partes deverão ser previamente intimadas. Aí o 879, parágrafo 1º, trata de que as partes deverão apresentar os seus cálculos, e a gente sabe que em matéria de execução individual, vocês não têm esse problema, mas a maioria dos tribunais tem, que é liquidar as sentenças. As sentenças da 8ª região já são líquidas. Na 3ª região, eu estou fazendo uma experiência, já tem quase um ano, que eu tenho liquidado as minhas sentenças utilizando contador particular. E aí, em maio agora, foi correição lá na 25, fiquei sabendo do corregedor que eu sou o único juiz do tribunal que dá sentença líquida. Aí ele, inclusive, aferiu e viu que os prazos do processo diminuem absurdamente quando a sentença é líquida. Ou seja, mais uma vez a 8ª região está fazendo aquilo que a maioria dos tribunais deveria fazer, né? A sentença líquida. Para quem dá sentença líquida, isso aqui é pulado. É direto para atualização, se está para pagar. Já o 879, parágrafo 2º, abre uma faculdade ao juiz de abrir prazo para impugnação das liquidações. Do contrário, a impugnação às liquidações seria matéria tratada nos embargos à penhora. Opa, desconfigurou. A liquidação de sentenças coletivas e os termos de compromisso e ajustamento de conduta, que o Ministério Público comumente chama de TAC, né? A liquidação por simples cálculos, ela seria uma liquidação mais afeta aos direitos individuais homogêneos, até porque nos demais existe a indivisibilidade, não é isso? Normalmente, por sua natureza, as condenações individuais homogêneas vão ser ilíquidas, assim diz o 95 do CDC, ele fixa apenas a responsabilidade do réu quanto à obrigação de reparar. Quem seriam os legitimados para propor a liquidação das sentenças coletivas? No caso, esqueçamos os danos de caráter coletivo difuso e o coletivo em sentido estrito, porque esse aí é a legitimação, nós já sabemos a quem pertence, né? Está lá ao propositor da ação. Mas as sentenças coletivas em sentido amplo, que seriam executadas em caráter individual. Quem poderia propor isso? Cada indivíduo que se sentiu lesado, que está do grupo dos lesados, os seus sucessores
e mais o artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor, que o 82 diz: o Ministério Público, o sindicato, as associações, esses seriam os legitimados a fazer a proposição da liquidação das sentenças, no caso dos direitos individuais homogêneos, não é isso? O arbitramento, ele normalmente é mais afeto aos direitos difusos e coletivos, exatamente pela impossibilidade de individualização. E aí tem aqueles critérios que nós conhecemos bem, que é a gravidade do dano, o porte financeiro do obrigado à reparação, a questão referente à punição, educação e a prevenção para que isso não aconteça novamente. E esse caso, especificamente com relação ao valor do dano, em relação ao porte do devedor, em muitas hipóteses, a gente vê bancos com condenações bem baixas em relação à sua potencialidade econômica, embora causem danos repetidos e graves. Por exemplo, os bancos, tudo que se fala em matéria de banco, obviamente a gente tem que pensar dentro de um aspecto macro financeiro para poder arbitrar as condenações dessas instituições em patamares realmente razoáveis. Os direitos difusos e coletivos, eles são mais propensos às obrigações, às condenações de caráter obrigacional, fazer ou não fazer. O pagamento seria uma consequência do descumprimento ou indenização do dano. Normalmente se pretende isso nas condenações de caráter difuso e coletivo. A liquidação por artigos acontece a necessidade de que o fato se refira à petição inicial. Porque o que é a definição legal da liquidação por artigos? Quando se precisa apurar fatos no processo para se liquidar a condenação. E essa situação de liquidação por artigos, é importante que o fato a ser apurado durante o procedimento licitatório, ele tem obrigatoriamente vínculo com a petição inicial, com as causas narradas na petição inicial. Não necessariamente que o fato seja posterior à ação, para a gente não, digamos assim, misturar com o chamado fato novo. E aí esse poderia ser apresentado em momento posterior à propositura da ação. Não, isso aqui, a liquidação por artigos, quando ela fala que se precisa provar fato, é o fato referente à petição inicial. O termo de compromisso e ajustamento de conduta, previsto na Lei da Ação Civil Pública, artigo 5º, parágrafo 6º, ele é título executivo extrajudicial. Esse daí já é execução direta, não necessita de liquidação. Por quê? Porque o título executivo extrajudicial, o próprio nome já diz. Você só liquidaria se houvesse necessidade, por uma falha na hora da formalização do TAC, digamos assim, o proponente do TAC, o legitimado do 82, por algum tipo de descuido, ele não previu a forma de quantificação. A ação civil pública ou o termo de compromisso de ajustamento de conduta, eles têm como marco inicial liquidatório o descumprimento ou a ocorrência do fato. Isso também é uma outra questão interessante, porque a gente precisaria, nas nossas sentenças, quando nós fôssemos fazer determinada aferição, o marco inicial para a gente verificar a contagem de juros, os juros é previsão legal, mas a correção, nós teríamos essa situação aqui. E, inclusive, é bom lembrar a súmula 439 do TST, que diz que o dano moral tem como marco para a contagem a data da propositura da ação, sendo que existiam várias aplicações anteriores. Uns entendiam que era na data em que ocorreu o evento, outros entendiam na data em que foi proposta a ação, outros entendiam que era a contar da data em que ficou configurado judicialmente isso, na primeira hipótese, que seria a sentença.
Bom, o foro para executar e a questão das preferências nas ações coletivas. O foro de julgamento da ação coletiva ou do domicílio do lesado, no caso dos direitos individuais homogêneos, ele está previsto no artigo 98, parágrafo 2º, 1 do Código de Defesa do Consumidor, em demandas individuais, artigo 97 do CDC. Então, no caso das condenações que se referem a direitos individuais homogêneos, nós temos a hipótese de ajuizamento da ação executória, o indivíduo ajuizar isso, na comarca onde foi feita a aprovação da sentença coletiva, ou a possibilidade dele ajuizar isso no seu domicílio, solicitando a execução da ação coletiva. Particularmente na pesquisa, eu já tinha vários outros acompanhamentos. Hoje isso é uma situação uniforme. A maioria dos doutrinadores divergem sobre pequenos aspectos, mas a maior parte deles é uma questão assim bem tranquila sobre a possibilidade de ajuizamento de ação. E a gente vai ver o julgado do TST nesse sentido, eu vou passar por eles. Nas condenações coletivas individuais homogêneas, as individuais vão preferir as coletivas. O que fala o 99 do CDC? Ele diz que se uma pessoa for beneficiada com uma ação coletiva e, ao mesmo tempo, propuser a sua ação individual, a ação individual preferirá a ação coletiva. É claro que existe lá o regramento, que também nós vamos falar sobre ele. Condenações, o CDC no artigo 100 diz que, se em um ano os indivíduos beneficiados nas condenações de direitos individuais homogêneos não promoverem a execução dessa sentença, os legitimados do 82, que seria o Ministério Público, as associações, os sindicatos, poderão fazê-lo. Reparem que o verbo utilizado é poderá, não é um verbo cogente, deverá fazer essa execução. O valor que, em primeira mão, seria destinado ao indivíduo como beneficiário da sentença do dano individual homogêneo, ela transcenderia ao indivíduo e seria destinado, então, a um fundo, que nas class actions, nos Estados Unidos, são chamados de fluid recovery, que seria qual que é o foco desse procedimento lá do artigo 100? É que, se o indivíduo não promover a execução, alguém promoverá para que o causador do dano não saia com a sensação da impunibilidade perante aquela situação. Então, por isso que existe essa prerrogativa de 1 ano. É claro que aí nós teremos uma situação que, até findar a execução, se for utilizado o artigo 100 para a fluid recovery, o indivíduo poderá requerer o seu quinhão reparatório. O que não se poderia acontecer, não poderia fazer, é se posteriormente aos legitimados do 82 promoverem essa execução por inércia após 1 ano, o obrigado da execução tiver feito o pagamento, e feito o pagamento, ele ser novamente demandado para pagar o indivíduo na sua solicitação. Isso aí não seria possível, por quê? Porque já teria acontecido o fato, já teria sido cumprida a obrigação imposta em sentença, que é a destinação a um fundo. O Superior Tribunal de Justiça, fazendo uso do 543-C, fixou a possibilidade de ajuizar a execução no domicílio do favorecido nas ações de expurgos inflacionários. Então, essa questão, por isso que eu disse, o STJ e o TST já orientaram a sua jurisprudência, o STJ, no caso, inclusive pela questão dos recursos repetitivos, ele disse que, se a matéria trata de expurgos inflacionários, ou seja, individuais homogêneos, porque a questão já foi decidida nas instâncias superiores do judiciário, o beneficiado pode propor no seu domicílio a execução para ressarcir o seu quinhão. Para tanto, é necessário que ele prove apenas a titularidade do direito, mais a pertinência do julgado. Ele tem que provar que, no caso dos expurgos inflacionários,
ele era um detentor de uma caderneta de poupança, quando deixaram de acontecer as correções, e que aquela decisão que ele pretende ver executada também o alcança, tem pertinência com ele. Basta esses dois fatos, ele não é necessário que ele vá até o foro onde foi proposta a ação que discutiu os expurgos inflacionários e tem que propor lá nesse foro a ação. O STJ, inclusive, no julgado dele, ele comenta que a finalidade do direito nas ações coletivas é facilitar a vida dos seus beneficiados. É a questão de realmente empregar o amplo acesso à justiça. Não é? Essa daqui está numa letra muito pequena, mas eu fiz questão de transcrever o julgado inteiro, é uma notícia de 29 de junho de 2015, lá do STF. E ela disse o quê? Que o STF reafirmou o entendimento de que os sindicatos têm ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e nas execuções. Só para lembrar, a nossa associação, a ANAMATRA, acredito que os colegas aqui da 8ª região também receberam esse convite, estaria, matéria semelhante, precisando de procuração ou, digamos assim, assembleias legitimadoras para propor ações de execução que foram deferidas em benefício dos seus integrantes. Vocês estão lembrados disso? E aqui diz que coletivos ou individuais integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independente de autorização dos sindicalizados. A decisão foi tomada no plenário virtual da Corte, que reconheceu repercussão geral, então o tema está sepultado, repercussão geral, não se discute mais isso. No recurso extraordinário 883642 e julgou o mérito do processo com base na jurisprudência dominante afirmada sobre a matéria. O recurso foi interposto pela União, argumentando que os sindicatos, por ocasião da execução de título judicial de ação coletiva, não atuariam como substitutos processuais, mas tão somente representantes. Nele, a União ressaltou que, ainda que a legitimidade do sindicato para efetivar a execução estaria condicionada à apresentação de procuração pelos seus representados. Na sua manifestação, o ministro Lewandowski, que é o presidente do STF, disse que a matéria transcende os interesses das partes e está presente em grande número de demandas similares, o que recomenda a esta Corte sedimentação do entendimento sobre o tema, a fim de evitar o efeito multiplicador, e aí vem imputando toda a força da maneira mais ampla possível o artigo 8º, 3 da Constituição, que nós conhecemos bem, legitimando extraordinariamente